Pessoal, então boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui com a gente na nossa live, né, que está virando uma tradição de todas as sextas-feiras, a live chamada Pensando Fora da Caixa. Então, a proposta da live realmente é isso mesmo, como o nome diz, pensar fora da caixa. A gente discutir sem medos, nossos dois pesquisadores aqui, dois grandes amigos. O primeiro deles é o Elcio Mendonça. O Elcio, ele é bacharel em teologia pela Universidade Metodista de São Bernardo, né, de São Paulo, da Unesp. E o Elcio tem mestrado e doutorado também na Universidade Metodista, só que na área de ciências da religião. Então, o Elcio ele é um pesquisador da área da religião, da ciência da religião, e, claro, a interface que a própria ciência da religião provoca, né, ou ela permite. Então, o Elcio também passeia, né, pelas áreas da história, da arqueologia, da epigrafia, e assim por diante. Então, Elcio, seja bem-vindo, Elcio, para Olá. discutirmos hoje nessa live. Nosso segundo, não menos importante, também é o Misael Souza. O Misael, ele é bacharel em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, também tem formação em filosofia, ele é bacharel em filosofia pela Universidade de São Paulo, a USP, e agora, e também ele é mestre em filosofia pela Universidade de São Paulo, a USP. O Misael já está também preparando seu projeto de pesquisa para o seu doutorado, logo, logo também vai estar doutorando. Tanto o Elcio como o Misael são professores da Universidade Metropolitana de Santos, a Unimes. Então, eles lecionam teologia na Unimes. Bom, gente, sejam bem-vindos, Misael e Elcio. Então, eu vou iniciar nossa live já fazendo a primeira provocação a vocês, tá bom? E a primeira provocação eu quero fazer para o Elcio, para que o Elcio possa contextualizar o nosso público, né, da questão do tema da nossa live. Então, qual que é o tema da nossa live? Nossa live é falar sobre o Jesus histórico, né, as problemáticas sobre esse tema, né, sobre a questão do Jesus histórico. Então, Elcio, fala para a gente um pouquinho o que é o Jesus histórico, né? Como que a academia enxerga a figura de Jesus, que é tão importante para o Ocidente, né, que dividiu, né, a história entre antes e depois, né, que é a figura de Jesus. Então, fala um pouquinho para a gente sobre o Jesus histórico. Ok. Obrigado, Rogério. E Misael, prazer estar aqui com vocês novamente. Boa noite a todos e todas que estão acompanhando a gente. Bastante amigos aí e amigas, né? Pessoas novas também. A figura de Jesus é uma figura muito interessante, né? Uma figura muito plural. Não tem como resumir Jesus numa única figura, né? Existe uma multiplicidade de interpretações a respeito dele e a respeito do que ele foi. Jesus, ele é a figura mais importante do cristianismo, né, da religião cristã. Nos evangelhos constam relatos, né, que são atribuídos a ele. E também nós temos, em torno da figura de Jesus, muita teologia construída, muitas formas de ver, né, de experimentar, no sentido da vivência religiosa, né? E você tem um vasto campo, né? Você tem, por exemplo, uma visão de Jesus como místico, como mágico, né? Aquele que faz milagres, aquele que ouve as orações e assim por diante. Isso tudo é uma construção, né? E que até no final do século XVIII e século XIX, começou a haver questionamento
a respeito de Jesus, né? Sobre a figura de Jesus, sobre os evangelhos, né? Sobre os textos bíblicos. Porque a única fonte que nós temos para conhecer Jesus, ou que nós tínhamos, né, para conhecer essa figura, essa pessoa, eram os textos dos evangelhos, eram os testemunhos escritos dos evangelhos e do Novo Testamento, que as cartas e tudo mais, que mencionam o nome dele, né? Mas a gente sabe que os textos dos evangelhos não são relatos históricos, né? Então não dá para pegar os textos dos evangelhos para analisar historicamente a pessoa de Jesus, quem foi Jesus. Então, vários questionamentos foram surgindo a partir desse período. E o que foi chamado durante o século, no final do século XVIII, essa pesquisa sobre Jesus passou a ser chamada de Jesus histórico, né? Uma grande publicação aí no início do século XX, né? Busca do Jesus histórico. Uma das grandes figuras, Albert Schweitzer, que sintetizou a pesquisa que já havia no século XIX, né? A respeito do Jesus, a busca do Jesus pessoa, né? Chamado de histórico. E a partir dele, vários outros foram surgindo, né? Na verdade, a pesquisa sobre Jesus histórico, ela teve pelo menos 4 fases, 4 ou 5 fases, né? Contando com a fase atual da pesquisa, que foi retomada, mas a gente vai ter, por exemplo, algumas fases mais positivistas, outras não tanto, né? A respeito da pessoa de Jesus, até porque é difícil você compreender Jesus de forma histórica, né? Já que a história ela se faz a partir dos documentos, não tem documentos da época do primeiro século que a gente consiga ter essa segurança, né? Nós temos, por exemplo, um relato do Flávio Josefo, né, no segundo século, primeiro, segundo século, aquele período, em que ele menciona uma pessoa chamada Jesus que teria sido crucificado, tal, mas é difícil saber se esses textos tiveram alguma interpolação cristã posteriormente ou não, né? Mas aí não dá para saber. O fato é que a pesquisa sobre Jesus histórico, ela começou com esse ideal de tentar encontrar o que existe de histórico sobre Jesus, né? A gente tem, por exemplo, o Jesus da fé, o Jesus da religião e o Jesus histórico. Mas o que é o Jesus histórico, né? Existiu essa pessoa chamada Jesus, mesmo que a gente não tenha evidências, documentos históricos, documentos romanos, que seja, a respeito da existência de Jesus, né? Mas essa busca foi sendo feita, né? E existia muito questionamento sobre Jesus existiu de verdade ou não, né? É simplesmente um mito que foi construído, né? A gente sabe que, pelas pesquisas, dá para afirmar razoavelmente de que Jesus de fato tem existido, né? Não como as pessoas imaginam ele, né? Hoje, esse Jesus totalmente glorioso e fantástico e mágico, né? Mas um Jesus humano, né? Uma pessoa que viveu no primeiro século e que foi uma pessoa, assim, foi uma pessoa extraordinária, né? Porque em cima dele foi criado todo um contexto mítico, né? E da pessoa dele, né? Surgiram, então, muitos grupos e teologias e até chegar hoje, né? Quer dizer, todo o Ocidente, praticamente, foi formado a partir dessa visão a respeito de Jesus, né? Depois, em meados do século XX, a gente tem, por exemplo, um grupo, depois da década de 50, né, segunda metade do século XX, liderado, por exemplo, por John Dominic Crossan, que inclusive esteve na Metodista alguns anos atrás, e ele retomou essas pesquisas sobre Jesus histórico, e ele
junto com um grupo de pesquisadores, acabaram criando um grupo chamado Seminário de Jesus, Jesus Seminary. E esse Seminário de Jesus, ele era um grupo que se reunia, um grupo de pesquisa, né, de pesquisadores, e eles se reuniam para identificar nos evangelhos o que existia de histórico, né, o que de fato fala de Jesus, ou ditos de Jesus, né. Esse grupo, ele foi identificando, a partir das pesquisas e de votações, né, até um dos critérios que eles tinham era de votações, por exemplo, quem acha que esse texto aqui é de Jesus, né? E aí tinha uma votação. Até esse grupo foi muito criticado posteriormente por causa desse tipo de método, mas foi um grupo que expandiu bastante as pesquisas, né? Depois a pesquisa do Jesus histórico deu uma esfriada e agora tem sido retomada, até por conta da arqueologia, né? Os avanços da arqueologia, os avanços da pesquisa bíblica, né? Os avanços da pesquisa sobre a redação bíblica, né? As redações dos evangelhos e tudo mais. Também evangelhos apócrifos, né? Assim por diante. Então, a pesquisa sobre Jesus histórico, ela se resume basicamente em tentar encontrar o que existe de histórico, né? Nos textos dos evangelhos, e também uma tentativa de reconstruir ou de entender quem foi essa figura, essa pessoa chamada Jesus, que viveu no primeiro século, né? Então você tem, por exemplo, problemas até de datações, né? De que Jesus teria nascido 3 ou 4 anos antes do início do calendário gregoriano, né? Então Jesus teria nascido, sei lá, ano 3 ou 4 antes de Cristo, né? Então é uma brincadeira que se faz, né? Que ele teria nascido antes de Cristo. Mas para ver como que a figura de Jesus se tornou importante na nossa era, né? A ponto de, no Ocidente, se adotar essa divisão, né, de antes de Cristo, depois de Cristo, né? Obviamente que essa divisão da história não é feita por todo mundo, né? Mas especificamente nos países cristãos, quer dizer, principalmente, né? Essa divisão é feita. Então dá para ver a importância disso, né? E essa busca, né? Porque você tem o Jesus da fé, mas o que se quer é saber quem é o Jesus daquela época de fato, né? O Elcio citou muito bem a questão de que a Bíblia não é um livro de história, é um livro, né, de teologia, um livro de fé. Então, faz explica para a gente qual que é a diferença, então, para esse Jesus proclamado pelos cristãos, e inclusive retratado na Bíblia, e o Jesus histórico, como o Elcio bem explicou. Sobre essa questão que foi levantada pelo professor Rogério aí para a gente, que é do Cristo da fé, né? O Cristo dos milagres. Naquela época existia uma polêmica muito grande sobre se Jesus, né, os milagres de Jesus eram verdadeiros ou não. Existiam os racionalistas que negavam os milagres, existiam aqueles que se diziam defensores da ortodoxia, que afirmavam o milagre. E o David Stroh vai estabelecer ou tentar mostrar que os milagres, eles têm, vamos dizer assim, não tem uma explicação sobrenatural, né? Então, ele já começa toda essa crítica aí que vai se colocar posteriormente. Então, eu já percebo que nesse primeiro ponto, nesse primeiro momento da pesquisa, nós já percebemos uma distinção aí, então, porque ele vai falar, o David Stroh, do Jesus mitológico, que as narrativas sobre Jesus são mitológicas, no sentido de literalmente mesmo, não aquele sentido que a gente geralmente defendeu no nosso livro, mas no sentido de narrativa fantástica mesmo, narrativa fabulosa, uma narrativa que é, digamos assim, inventada e que é inverossímil de ter acontecido no campo real, né? Claro que depois disso, hoje, até estudiosos como Jean Dominique, aliás, eu ia falar o Croissant, não é, porque ele é muito aparentado com a linha do Jesus Seminar, mas não chega a ser, que é o Gerd Tyson. Ele mesmo já fala, entre outros estudiosos, Lopin, que
essa questão do milagre, né, tal como colocada por Stroh, já não se coloca mais hoje, porque nós temos aí muitos fenômenos que se observa de curas e de coisas parecidas, né, de exorcismos. O grande questionamento é se essas curas são sobrenaturais, de fato, né, se não são só um elemento psicológico da fé, da força de vontade, e se os exorcismos realmente se referem a demônios como entidades abstratas reais, ontologicamente, né, que existem numa realidade paralela a essa, ou se tratam apenas de fenômenos psicológicos ou psicofísicos. Mas, enfim, essa crítica inicial, né, que era feita, já não tem mais tanta propriedade quanto é colocada na época. Bem, enfim, de qualquer maneira, a questão se colocou e ela foi se desenvolvendo. Vai ter um outro estudioso, que o estudioso mais famoso que vai tratar dessa questão do Jesus da fé vai ser o Bultmann, né? O Rudolf Bultmann, grande estudioso e bem mais conhecido aqui no Brasil. Ele fez muita fama no mundo, né? Mesmo em vida, já criou uma escola de seguidores. Então, talvez vocês conheçam aí, muito citado, e no caso execrado pelo famoso, né, o midiático aí, como é que é o nome? Augusto Nicodemos, né? Então, que ocupa bastante as mídias, criticando o Rudolf Bultmann, mas numa leitura muito superficial e que sempre é repetitiva dos mesmos clichês, né? Parece que não leu profundamente o Bultmann. Enfim, então, veja, são desserviços para a questão da pesquisa séria sobre Jesus, né? Pela questão da pesquisa histórica. Enfim, então, nesse campo, nós temos ainda, né, depois do Stroh, nós temos o Cristo do Martin Keller, né? Martin Keller, que vai falar, por exemplo, né, do Jesus histórico, em uma palavra quase intraduzível em português, que nós poderíamos traduzir por historial, Jesus historial, que não é o Jesus do método histórico de pesquisa factual, mas um Jesus que, vamos dizer assim, tem um alcance dentro da história, é compreendido dentro da história, mas ainda baseado nessa ideia de que as narrativas de Jesus, a maioria das narrativas, principalmente de milagres, etc., elas não são, vamos dizer assim, literais, não pode ser tomada ao pé da letra. E aí eu já aproveito para entrar nessa questão da literalidade, tá bom? É justamente uma questão polêmica, porque, assim, a gente está falando aqui como se estivesse falando para muitas pessoas, né, algo totalmente novo, ou algo absurdo, quando, na verdade, são coisas de ponto pacífico dentro dos estudos. Né? E, assim, a gente está aqui para buscar o conhecimento, né? Para buscar esse conhecimento da verdade. Então, seguindo as próprias palavras, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Foi com base nessas ideias que os estudiosos começaram a se questionar sobre esses pontos, né? Então, ninguém está mais preso, né, a nenhum tipo de dogma. Eu acredito que a fé, falando agora de fé, a fé, ela se encontra, apesar de não negar esses elementos, ela se encontra em outra dimensão. À guisa de exemplo, eu queria citar um filme que eu gosto muito, né, que é O Corpo, com Antônio Bandeiras, um filme até razoavelmente famoso, e que, em certo momento, o Antônio Bandeiras está conversando com um oficial, né, da guarda israelense, que era responsável por guardar o pseudo túmulo de Jesus que tinha sido achado, e todo mundo está em alvoroço, né, sobre se essa tumba realmente, porque o arqueólogo tinha confirmado que estava o nome lá, Yeshua, né, que é em hebraico Jesus, mas, enfim, acaba que o guarda se vira, né, o policial, se vira para o Antônio Bandeiras, num dado diálogo, e diz para ele, olha, a fé vai continuar se provarem que Jesus estava enterrado ali. E aí eu já aproveito para usar este argumento para falar um pouco ainda dentro desse campo da fé de um fato interessante, como, por exemplo, essa concepção da ressurreição de Jesus corporal, que geralmente nós temos
e é uma concepção muito materialista, quando, na verdade, ela é uma concepção que advém, para quem não sabe, do século 17 e 18, de um tipo de empirismo que estava se propagando na Europa, um tipo de compreensão de corpo e da experiência muito ligado ao aspecto sensitivo, já com Thomas Hobbes, com John Locke, entre outros filósofos ingleses e aí por diante. Esse tipo de compreensão do que é o corpo acabou entrando nas argumentações e reflexões dos teólogos. Contudo, se a gente veja como nós somos tão viciados em nossa leitura e determinado pelaquilo que nós recebemos do elemento da nossa ciência, que nós nem nos damos ao trabalho de ler um texto tão claro como o do apóstolo Paulo, quando ele fala de ressurreição, que ele diz que o corpo que vai ressuscitar, ele está falando em Coríntios 15, né, da ressurreição de Jesus, e logo depois ele começa a argumentar, ele diz que nós seremos transformados como Cristo foi, e começa a argumentar sobre o corpo. E ele diz no mesmo texto que esse corpo não é corpo carnal, não é corpo nessa dimensão física também. Então, é dois elementos. O corpo na dimensão carnal, para o Paulo, significa que o corpo ele não está sujeito às estruturas deste mundo, que a linguagem teológica chama de estrutura pecaminosa, né, que são as determinações da vontade, da maldade humana e tal, e nem também na corruptibilidade que esse corpo tem, ou seja, no elemento dele se fragmentar. Então, Paulo é muito claro nesse texto, ele deixa muito claro que o corpo espiritual não tem nada a ver com o corpo material. E aí vem o argumento, mas Jesus apareceu para os discípulos. Apareceu, novamente, é outro termo polêmico, phaineiroses em grego. O que é phaineiroses em grego? É qualquer aparição, né? Não necessariamente uma aparição corporal. Então, veja só, só aí para a gente colocar um pouco de problema. Nesse caso, a fé continua intacta. O que não continua intacta, nesse caso, é uma compreensão tosca, eu diria babaca, do texto bíblico, daquilo que o texto está falando, determinada por uma leitura cientificista que vem do século XVII, século XVIII, entrando pelo século XIX, né? Já vai ser questionado no século XX, graças a Deus, com os estudos exegéticos. Mas, enfim, falando desse Cristo da fé, voltando um pouco para o que o Elcio disse, para mim já parar por aqui, porque senão o assunto vai embora, né? A gente abre para a pergunta do pessoal. Veja só, eu estava falando, cara, né? E depois a gente tem, então, o Rudolf Bultmann, que também vai fazer uma distinção, que é a seguinte, olha, pelos estudos literários, principalmente, porque o Bultmann, ele é da área do estudo das formas literárias, né? Formgeschichte, né? Então, são termos alemães dos estudos, né? Então, o estudo das formas, esse estudo das formas, segundo Bultmann, pelo estudo das formas, a gente não consegue acessar ao Jesus histórico, né? O que nós temos são construções da igreja, como falou o Elcio, construções posteriores. E muitas dessas construções, como o próprio Strauss e outros pesquisadores antes tinham mostrado, estão baseadas em estruturas literárias do Antigo Testamento. Não é só isso. Isso é só um lado da história. Isso é só um lado. Mas, por exemplo, a narrativa de Maria, aliás, de Isabel e de Zacarias, é claramente uma referência literária a Abraão e Sara. Tá? Por exemplo, quando Jesus, segundo o texto do Evangelho de Marcos, ele acalma a tempestade, também é uma referência literária a uma tradição sálmica, né, dos salmos, e entre outras, que falavam dessa questão do abismo, do mar, do poder do mar, como representando os poderes da negação, da negatividade, etc. Então, isso aqui só para a gente dar um toquinho no problema que se coloca. Então, Bultmann, pressupondo esses elementos, dentre outros, disse, olha, nós não temos como, pelo testemunho, acessar o Jesus histórico. Então, para ele, o que resta para o Bultmann? O Jesus da fé, que é o Jesus da crença. Tá? Então, o Jesus da fé
É o Jesus que foi produzido pela fé das pessoas. As pessoas viram em Jesus Cristo o Salvador. Elas viram alguém que trouxe, por exemplo, o rosto divino para elas, né? Elas viram Deus através daquela pessoa. E a partir daí começaram-se a formular muitas histórias, né? Que não são, né, mentirosas necessariamente, mas são outro tipo de comunicação, né? Primeiro porque, veja só, é muito improvável, se a gente pegar essa conversa aqui e ela não fosse gravada, daqui a 30, 40 anos, quando provavelmente começaram a surgir os primeiros testemunhos, é muito difícil dizer o que foi conversado aqui. Imagina ter como reproduzir ipsíssima verba, né? As mesmíssimas palavras do que Jesus teria dito. Mas ainda assim, eu acredito pessoalmente que quando eles escreveram esses textos, eles estavam inspirados em uma figura que realmente existiu e que realmente impactou muito. Segundo o Tyson, por exemplo, e aqui eu já fecho mesmo a minha fala, segundo o Tyson, né, Jesus provavelmente foi um pregador, né, carismático, que fazia exorcismos. Também é provável, muito provável, que ele também contava casos, parábolas, né? Era uma característica, ele tinha essa característica sapiencial, né, da sua atividade. Então, era um taumaturgo, que é a palavra que nós usamos para o curandeiro, né? Alguém que praticava curas. Então, por aí vai. Era um pregador apocalíptico também. Então, essas características provavelmente faziam parte de Jesus também, não tem como provar 100%. Agora, o que ele disse para tal demônio, né? O detalhe de tal parábola, como que isso foi contado, o dito tal, qual foi, como é que foi isso exatamente, aí é problemático. Aí não tem como estabelecer. Mas agora eu vou deixar aqui, porque certamente depois dessa fala minha do Elcio, vão surgir perguntas e aí provavelmente a gente tente responder a partir do que foi dito aqui. Obrigado, Rogério. Elcio, é com você. Ok. Bom, obrigado pela pergunta. O que a gente precisa levar em consideração, quando se fala do Jesus histórico, e quando se fala de Jesus da fé, Jesus histórico, é que o que a gente tem sobre Jesus são os testemunhos registrados nos evangelhos, principalmente, né? Agora, outra coisa que a gente precisa também levar em conta é que não existia somente os 4 evangelhos, né? Muitos outros textos foram escritos pelas primeiras comunidades cristãs antes mesmo de existir uma formulação teológica a respeito de quem era Jesus, né? A gente só vai começar a ter as primeiras formulações teológicas como forma de uma espécie de doutrina, um início de um dogma, só a partir do Concílio de Nicéia, que é onde começam a discutir a respeito de quem era Jesus, né? Agora, sobre Jesus, existiram pelo menos 7 ou 8 concílios na história que discutiram a Jesus. Se Jesus era Deus, se era humano, era 100% Deus, 100% humano, metade de cada, semideus, né? O que ele era, né? Então, a gente tem essa construção, como o Misael mencionou, essa construção histórica, e essa visão religiosa a respeito de Jesus, que foi sendo construída a partir dos séculos. Se a gente pegar o Jesus, os contextos da época, a gente vai ver que não existe, não tem como ter, por exemplo, vestígios arqueológicos a respeito de Jesus. Primeiro porque Jesus era de uma família pobre, né? Jesus era de uma família pobre, era um construtor, né? Muitas Bíblias aparece tradução ali como carpinteiro, né? Mas, na verdade, era um construtor. Ele trabalhava na construção civil. Ele construía
né? Construía casas, construía várias coisas. Isso já mostra que ele era uma pessoa que não tinha terras, né? Ele não tinha terra. Quem tinha terra não trabalhava para os outros, né? Muitas teologias atuais acabam colocando Jesus nesse status de carpinteiro como se fosse uma coisa assim. O cara era empresário, né? Tinha uma carpintaria, né? De repente abrindo filiais pelo Império Romano, tal. Mas não, Jesus ele não era um empresário, ao contrário, né? Na verdade, ele era um sem terra que prestava serviços para quem tinha terra, né? Então, e ele era como se fosse, por exemplo, uma pessoa que trabalha na construção civil aqui em São Paulo, por exemplo, ou nas grandes cidades, né? Então, não tem como ter vestígios arqueológicos a respeito dele, né? Porque não existem grandes monumentos, né? Só quem deixa vestígios arqueológicos são os grandes impérios, os reis, né? Dificilmente você vai ter vestígios arqueológicos de gente pobre, né? Porque a gente pobre mora num casebre que dura aí poucos anos e acaba, né? Então você tem um Jesus ali vivendo, né? Na região da Galileia, e até a gente tem um problema sobre se ele era judeu ou não, né? Bom, ele era galileu. Nós temos um problema por causa dos registros dos evangelhos, que vão colocar Jesus como tendo nascido em Belém, né? Como um judeu. Mas Jesus, ele era mesmo um galileu. Possivelmente ele tivesse nascido em Nazaré, né? E ali tenha vivido. Jesus, ele viveu numa época muito complicada, né? Porque você tem, por exemplo, uma tripla taxação de impostos, né? O pessoal era muito empobrecido, né? Principalmente o pessoal da Galileia, que eram regiões pobres, né? Quem for lá na região da Galileia vai ver que os vilarejos eram muito pequenininhos, e alguns da época bíblica nem existem mais, né? Mas você tinha a taxação, por exemplo, do Império Romano, você tinha a taxação do rei, que era um rei vassalo, né? Era um rei cliente, era o Herodes, que era rei, mas prestava contas para o Império, e você tinha o imposto do templo de Jerusalém, né? Então você tem uma pessoa do primeiro século tinha que pagar esses 3 impostos, né? E aí, se não pagar, né? Então, isso empobrecia muitas pessoas. E pelo empobrecimento, isso vai gerando muitas doenças, muitas complicações, né? E é assim que Jesus surge ali. Né? Agora, o que nós temos, né? É um Jesus que viveu ali como uma pessoa que trabalhava, prestava serviços, pagava seus impostos, né? Jesus falava muito sobre isso, falava muito sobre pobres, falava muito sobre pagar impostos, né? Porque isso era uma realidade. E ele pregava, né? Ele pregava, falava do reino de Deus, falava, de repente realizava curas, né? Como existem relatos. Então isso fez com que uma imagem começasse a ser criada em torno dele, né? Até mesmo sobre se ele era de fato o Messias, né? O enviado de Deus, né? E tudo mais, né? Até porque Messias não significa que ele teria que ser necessariamente filho de Deus, né? Mas o Messias era um enviado de Deus, né? Uma pessoa que Deus ia enviar de repente, para reinar, né? E libertar o povo do império, né? Então a gente não tem muitos registros históricos dele. O que a gente tem são alguns testemunhos a respeito da figura dele. Agora, essa imagem de Jesus, como foi mencionado na questão, né, é a imagem que foi construída em torno de Jesus. Né? Talvez, se a gente tivesse como voltar de volta para o passado, né, de volta para o futuro, tivesse como ir lá no primeiro século, a gente aqui do século XXI ir lá no primeiro século e a gente visse quem era Jesus, talvez com certeza a gente ficaria muito decepcionado, né? Caramba, esse que é Jesus, né?
Pô, meu, tem nada a ver com Jesus da igreja lá que eu vou, né? Tem nada a ver com Jesus que falam, né? Então essa imagem de Jesus extremamente glorioso, que realiza tudo, né? Toda a vontade das pessoas, né? A pessoa quer um carro, pede para Jesus, né? Quer um emprego, né? É o que Jesus se tornou atualmente, né? Mas isso não tem nada a ver com o Jesus do primeiro século, né? Mas aí você tem esse problema das fontes históricas, que são escassas, né? E do Jesus que foi construído na história, né? Muito bem, Elcio. Tem umas perguntas muito boas para vocês aqui depois também. Misa, você quer que repete a do Richard ou você já está... Eu acho que era sobre a questão política, não é? O Richard está dizendo assim, ó, podemos considerar o Jesus histórico do ponto de vista político? E se sim, quais seriam as dimensões políticas dele? Essa pergunta é excelente. É muito boa essa pergunta, né? Principalmente em se tratando dos momentos efervescentes que nós vivemos em nosso país e de outras dimensões políticas no mundo. É mais quem quer ter Jesus do seu lado nessa hora, né? Jesus está do lado do meu governo, Jesus está do lado da minha ideologia. Enfim, eu acho que a pergunta é muito boa, porque de saída a gente já pode informar, talvez uma das poucas informações que sejam, vamos dizer, mais históricas, mais fidedignas historicamente, é a da morte de Jesus como alguém que foi condenado como alguém que se insurgiu politicamente, né? Ele foi condenado por tumultuar. E aí você diz, mas como isso, professor? Nós temos testemunhos, né? Tácito nos análises. Então já fala que Cristo, os cristãos, por exemplo, Tácito é um grande historiador romano, né? Então os análises seriam uma coleção de textos aí sobre a história de Roma e tal. Então, ele fala claramente que Cristo teria sido crucificado sob Pôncio Pilatos. Então, né, ele provavelmente tinha os documentos. Então, isso era uma informação bem fundamentada. Tanto é que, por exemplo, acho que um teólogo como o de Bellius, né, também da crítica das formas, mestre do Bultmann, fala que toda a base do querigma ela vai partir desses elementos fundamentais, né, da Páscoa, da morte de Jesus, do elemento pascal. Então, isso aí parece que é um fato bem estabelecido. Ó. Isso aí, de acordo com o que o Alan está falando, né, de acordo com o que o Elcio falou, a gente já tem essa conclusão, né? Mas, enfim, então, fato é, Jesus foi condenado como alguém, um revoltoso político. Tá? Então, nós temos leituras, né, leituras muito boas dentro das correntes, porque existem correntes do Jesus histórico, né, que enfatiza esse aspecto político. A gente tem a teologia da libertação, que é um campo mais sistemático, mas nós temos leituras muito boas, muito assim, fundamentadas também, por exemplo, como a do Hosley, né? Bandidos, Profetas e Messias, Jesus e o Império, Paulo e o Império, que trabalha toda uma possibilidade de dimensões políticas partindo de todo um contexto da época, né? Tá, nós não sabemos informações precisas de que falou, de que não falou, de que isso, de que aquilo, mas nós sabemos que existia naquela época muita condenação de gente que se insurgia contra o Império. Então, se Jesus foi condenado dessa forma, provavelmente, então, ele tinha uma posição que era contrária como um judeu, né, do primeiro século ali, e que estava inserido dentro desses movimentos, contrário ao Império Romano. E aí nós poderíamos, repito, mesmo sem saber as palavras mesmas que Jesus falou, partindo das evidências e de algumas evidências dos testemunhos, chegar numa conclusão que Jesus, muito provavelmente, se posicionou, então, nesse campo, né? Se posicionou contra. Por exemplo, a gente tem um texto que é muito utilizado para defender que se paga o imposto. Quando Jesus diz, dai a César o que é de César, mas dai a Deus, né, segundo o Evangelho, o que é de Deus. Se Jesus disse mesmo essas palavras, nós não sabemos. Mas o fato é,
Será que não existia uma tradição que remontava a esse tipo de postura? Esse texto, por exemplo, pode ser não entendido como Jesus estivesse enfatizando o pagamento do imposto, mas baseado em uma teologia do Antigo Testamento que diria, né, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e o que neles habitam. Então, não tem nada que é de César. Dai a César o quê? Se nada é dele, tudo é de Deus. Né? Tudo pertence a Deus. É até ridículo, olha como é tão óbvio, é até ridículo pensando ainda que os textos das comunidades primitivas, esses textos evangélicos foram feitos a partir de ambientes pobres, né? Ambientes que eram de pessoas desfavorecidas, como o Elcio mesmo falou, ele estivesse defendendo o pagamento do imposto, né? Baseado numa teologia radical, se a gente pensar no ponto de vista apocalíptico. Então, Jesus jamais defenderia o imposto. Tem um momento que ele diz assim, olha, o que os homens fazem, segundo o Evangelho, né? Os reis dominam sobre vocês, né? É lícito o quê? Cobrar dos filhos ou cobrar dos outros? Aí fica subentendido que não é lícito cobrar dos outros, você tem que ir lá com teu filho, né? Se referindo aos romanos. Mas para que não escandalizemos, vai lá e pega uma moeda e paga. Jesus nunca foi a favor do Império Romano, né? Segundo essa narrativa. É claro, nós questionamos, né? Se todos esses textos, eles são literais, mas provavelmente eles podem fazer referência a uma realidade subjacente no qual Jesus, e todos sabiam disso, era uma pessoa que se opôs ao Império Romano, né? E à sua dominação, a Pax Romana, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, né? Está lá no Evangelho de novo. Então, ou seja, qual é a paz que o mundo dá? É a paz romana. O que os romanos faziam? Chegavam no local, dominavam, matavam e diziam o seguinte, ó, vocês querem o nosso governo? Nós queremos. Então, beleza, né? A gente vai aqui asfaltar a rua, vocês pagam o imposto tal, vão viver, os filhos dos nobres vão ter escola, etc. Tá? Nós não queremos, então vai morrer todo mundo, a gente vai eliminar vocês aqui e vai fazer vocês de escravos. É isso a paz romana. Jesus disse, eu não dou, segundo o Evangelho, não dou dessa forma a minha paz. Então, os textos, poderia ficar aqui multiplicando textos, falando, né? Mas, para ser mais objetivo, como o Rogério falou, acho que dá para nós depreendermos daí que Jesus provavelmente tinha uma opção política, né? Tinha uma dimensão política, até porque eu, pessoalmente, acredito que não há como viver nesse mundo sem viver dentro do âmbito político, mesmo que você seja um omisso. Então, a política está dentro das nossas relações como seres humanos, né? Elas têm reflexo. Enfim, era isso.